Franca, que hoje tem como tema imposto de renda. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, entre aqui em contato com a TV Campos de Minas. Nós convidamos o professor universitário do curso de Contabilidade da Universidade Federal de São João del Rei, Pablo Luiz Martins. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carla. Boa noite, espectador. Espero que a gente possa tirar todas as dúvidas aqui de todos vocês hoje. E aí, quem tem que declarar? Qual é o custo? O que você pode descontar? O que não pode? São muitas perguntas aí a respeito do imposto de renda. Entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto para o 9972-1640. Pablo, as declarações começaram a ser, podem ser recebidas desde a semana passada, desde o dia 2, né? E aí, quais são os principais cuidados que um contribuinte deve ter na hora da declaração? Certo. Cara, é importante destacar, né, que quando a gente fala de cuidados, é importante a gente voltar quem que tem que realmente declarar. As pessoas não têm muito contato do que é a declaração de imposto de renda. O pessoal ainda brinca muito do leão, né? A figura do leão, ele veio justamente com o contrário. O pessoal pensa que o leão é porque morde, ele pega mais forte na tributação, mas na verdade é porque o leão ele é justo e é o rei da selva. Então hoje, para esse ano de 2014, todo mundo que recebeu acima de R$ 26.816,55 tem que declarar basicamente. Lembrando que esse valor é do ano passado. Do ano passado, que recebeu até dia 31 de dezembro. Só que existem outras coisas também, como muita gente esquece, que é a parte de bens. Todas as pessoas que têm bens até R$300 mil também têm que declarar. Então, se eu tiver uma soma da minha casa, conta poupança, corrente, veículos, que somem acima de R$300 mil, eu também tenho que declarar. Assim como também, independente do valor. Independente. Se eu não tiver renda, por exemplo, isso acontece muito com doações de imóveis. Então, eu não tenho renda nenhuma, mas o meu pai me doou alguns imóveis. Então, eu tenho que fazer a declaração se a soma deles ultrapassarem 300 mil. Uma outra coisa importante também de destacar é quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil. O que seriam esses rendimentos? Vamos imaginar que eu ganhei um prêmio na loteria. Então, esse prêmio foi acima de 40 mil. Eu também sou obrigado a declarar. Vamos imaginar que eu recebi uma doação em espécie dos meus pais, também tenho que declarar. Então, são algumas macetes que as pessoas têm que ficar de olho justamente para poder olhar. Muitas perguntas para a parte rural. Já a parte rural, eu sou um produtor rural, eu tenho que declarar? Se as suas receitas rurais excederem a 134.300, também tem que declarar. Então, esse aqui é os grandes meandros que as pessoas, eu declaro, eu não declaro. Não quer dizer que a gente tem que tirar uma coisa muito importante. O fato de declarar não quer dizer que você paga. E as pessoas esquecem muito disso. Então o leão vai me morder, é uma gíria muito popular. Não. O fato de você quer declarar não quer dizer que você vai pagar imposto. Muitas das vezes a gente declara e até tem a restituição do imposto, o que é muito importante deixar claro. Mas essa restituição é desde que seja descontado desde que seja descontado na fonte. Na fonte. Isso. Só que aí a graça é justamente essa. Às vezes a gente está trabalhando numa empresa, o nosso salário não chega ao limite. Para o ano passado, o limite foi R$ 1.794. Então, quem recebeu até esse valor não precisaria declarar e não tinha retenção nenhuma. Mas naquele mês em questão, por exemplo, eu estava de férias. Então, eu recebi 1/3 a mais de férias. Então, pode ser que naquele mês eu tive uma retenção. A gente tem uma participação de lucros que as empresas maiores oferecem. Então, se naquele mês em questão o meu valor do meu salário exceder o limite, eu já tenho uma retenção. Isso não quer dizer que eu não vou declarar, porque se ele não chegou no total aos 26 mil, eu não preciso declarar. Mas pode ser que descontou algum valor meu que eu tenho direito a restituir. E eu só tenho direito a essa restituição se eu fizer essa declaração. Então, mesmo quem recebeu abaixo do valor estipulado pelo governo federal, se ele teve alguma retenção, ele pode declarar para tentar buscar essa retenção? Isso, a única forma dele buscar essa retenção é se ele declarar. Então, o que eu aconselho para todo mundo? Qualquer pessoa que ganha aproximadamente acima de R$ 1.500, que seria um limite mais ou menos, eu aconselho a pedir um informe de rendimento nas empresas que trabalham. Porque nesse informe vai vir no campo 13, geralmente, a informação de imposto de renda retido. Então, se ele tiver qualquer valor ali, mesmo que ele não tenha excedido aos 26 mil, ele pode procurar um profissional, ou ele mesmo fazer através das formalidades da Receita, a declaração e receber esse valor de volta. Para você ter uma ideia, o ano passado, cerca de R$ 2 milhões ficaram nos cofres públicos de pessoas que não buscaram a restituição. Exatamente por causa dessas pequenas... Por causa desses pequenos valores. Então, eu tenho aqui R$ 30 para receber, R$ 50. Você só vai receber se você fizer a declaração. A Receita, infelizmente, não vai te informar isso. É até uma falha do sistema. Mas ela não te informa. Agora é o contrário. Se você recebeu mais de 26 mil, se você não declarar, ela bloqueia o seu CPF. Ela te avisa que você tem que fazer essa declaração. E aí entra com multa todos os valores que são corrigidos a partir do dia 1º de maio.
No caso de aposentados, como que funciona a questão da declaração do imposto de renda? Nossa, é uma boa pergunta, porque os aposentados existem 3 modalidades. Existe aquele aposentado que aposentou por moléstia grave. Então, independente da idade dele, se ele aposentou pelo fato da moléstia grave, ele se torna isento do imposto de renda em qualquer valor. E existe também a aposentadoria temporária. O que seria isso? Aquele profissional que aposentou e ele adquiriu após a aposentadoria uma moléstia grave. O que é considerado moléstia grave para a Receita? Doenças cardíacas, câncer, todas doenças que não são curáveis. Então, a partir do momento que ele adquire essa imunodeficiência, na verdade, ele pode solicitar a isenção do imposto de renda. Mas se ele não solicitar, ele continua pagando normalmente. O outro caso são aqueles aposentados que passam de 65 anos. Então, acima de 65 anos, todo aposentado que ganha até R$ 1.798, ele também se torna isento do imposto de renda. Destaca-se que é só esse valor. Então, se eu tenho um aposentado que recebe na faixa de R$ 4.000 por mês de aposentadoria, metade desse valor praticamente será isento, a outra metade não, que é limitado também esse valor de R$ 1.700. E tem o terceiro caso ainda do aposentado, que é aquele que não tem 65 anos. Eu aposentei com 58, 60 anos. Eu continuo sendo tributado integralmente. Então, eu tenho que ficar de olho nos valores. Até os 65 anos. Então, peraí, 65 anos, você descontaria, no caso, só esses 1.700... Não, até 65 anos eu não desconto nada, eu pago integralmente. É como se eu estivesse na ativa. Isso. Fiz 65 anos, até esse valor se torna isento. Então, aí eu tenho lá 4.000, descontaria esses 1.700 e um pouquinho, e seria tributado somente na diferença. E o terceiro caso que nós comentamos é o da moléstia grave. A moléstia grave, independente da idade, se foi aposentado pela moléstia grave, ele já se torna isento do imposto de renda. Tá. É porque o pessoal da produção também passando uma pergunta aqui. A gente estava falando sobre essa questão dos cuidados. Sim. Além desses cuidados, existem também a questão dos abatimentos. Isso, as deduções. São a educação, saúde, tem alguns pontos, né, que eles podem fazer. Como que a pessoa tem que observar e aonde buscar esse documento para poder colocar como um documento de prova mesmo, né, que realmente pagou esses valores? Eu acho que é importante a gente frisar, Carla, que antes até das deduções, quem são os dependentes, porque é importante deixar bem claro também o que se pode deduzir, mas de quem. A legislação é muito específica quando se trata de dependente. Então, os dependentes natos são basicamente os filhos até 21 anos. Então, esses são dependentes integrais sem problema nenhum. Se o filho tiver entre 21 e 24 anos, mas estiver cursando uma escola técnica ou uma universidade, seja ela federal ou particular, ele também continua como dependente. Ele vai ser dependente eternamente caso ele seja portador de uma deficiência. Então, ele sendo deficiente, ele também se torna dependente. Muita gente pergunta, meus pais são dependentes? Os pais podem ser dependentes se o limite da renda deles não excederem esses 1.700 que nós comentamos. Se eles excederem, eles não podem ser dependentes. Ou, na verdade, eles até podem ser dependentes, mas eu tenho que declarar a renda recebida por eles, então acaba não compensando. Então é bom destacar. Hoje, cada dependente, para esse ano de 2014, ele deduz declaração na faixa de R$ 2.300. Então, para cada dependente, eu deduzo da minha base de cálculo esse valor. Então, quanto mais dependente eu tiver, maior vai ser a minha redução. Esposas são dependentes automáticos. Vale destacar também que os companheiros, né, união estável, não é necessário comprovação mínima. Então, se eu tiver lá uma namorada e quiser declará-la como união estável, não tem problema nenhum, a partir do momento que eu comprove essa união estável. Então, a legislação hoje de união estável fala de 2, 5 anos, cada um vem com uma interpretação. Se eu comprovar que eu tenho um relacionamento estável, eu posso colocá-lo como dependente. A despesa de educação também é uma coisa muito importante a gente falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque a gente já extrapolou. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto para o 9972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.